Fala Bruno, bom dia, tudo bem? Brunão, é seguinte, aqui ó, eu vou te mostrar um pouco aqui da solução que eu já meio que desenhei como vai funcionar para você, tá? A parte da estrutura eu já montei, agora falta só detalhar, falta entrar mais a fundo aqui sobre algumas questões e finalizar, tá? Mas a estrutura macro ela tá pronta, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o gatilho do fluxo que eu determinei aqui, né, inicialmente, dele rodar de segunda a sábado umas 3 vezes, né, sendo que sábado ele roda só uma ou duas vezes, entre 8, 13 e 17, tá? Então são os três horários que ele roda. Ao rodar, o que vai acontecer? Ele vai puxar os dados da planilha, né? Deixa eu pegar aqui a planilha para você ver e entender um pouco melhor. Ele vai puxar os dados da planilha. A planilha tem nome, telefone, data da troca, quilometragem da troca. E aí aqui ela vai fazer automático. A próxima troca ela vai calcular. Mensagens com 3 dias, aqui são 2 dias antes, não são três, são 2 dias antes. Mensagem no dia da troca e mensagem 2 dias depois da troca, tá? E aí aqui tem a questão de um controle se o lembrete aqui, né, se o processo todo ele foi realizado, tá? Então basicamente a gente tem essas etapas aqui para poder fazer o controle, tá? Eu fiz um desenho aqui só, deixa eu aumentar a tela. Aqui eu coloquei só as informações para depois a gente realmente testar, né? Você dando ok aí eu já monto um protótipo para a gente testar, tá? Mas a princípio você faz essa parte do cadastro, aqui ó, em amarelo, e aí o sistema todo vai fazer a outra parte de verde, tá? Você vai preencher essas. Ah, na verdade aqui ó, a gente pode colocar até. Deixa eu já deixar aqui, próxima troca, quilometragem de troca, deixa eu colocar aqui telefone, à esquerda, veículo. Porque aqui também a gente pode interagir com o cara a partir do modelo de carro que ele tem. New Civic Polo. Alguma coisa assim, tá? Então a gente vai ter aqui, você, né, o seu time ele tem que preencher nome, telefone, o veículo, a data da troca e a quilometragem da troca. O restante aqui vai ser preenchimento do sistema e preenchimento automático aqui para a gente poder fazer os disparos, tá? Então a próxima troca, o cálculo dos dias antes, né? Porque ele vai calcular aqui um tempo, com base aqui na data da troca, se o lembrete foi enviado ou não, se esse lembrete aqui dos 2 dias antes foi enviado, a mensagem no dia, se o lembrete foi enviado, e a mensagem 2 dias depois, e se o lembrete foi enviado e se o processo todo aqui foi realizado, sim ou não, tá? Então, basicamente, a gente vai colocar as informações nessa planilha, na nuvem, né, onde você consiga preencher aí, eu consiga puxar aqui, e aí a gente vai levar isso para o sistema, tá? Então, o sistema, ele vai buscar, né, vai ter o gatilho para poder fazer os disparos, a gente vai ter aqui, a gente vai puxar, a planilha ela vai puxar esses dados, né? Só dar uma prévia aqui para você ver. Ó, puxou os dados. Então já puxou os dados lá, ó. Todos aqueles dados que estavam na tabela ele já puxou, ó. Aqui, ó, 2, 3, as informações que estão na planilha. Quando tiver 100, 500, 200, ele vai puxar tudo aqui, tá? Aí eu vou fazer uma questão de remover número duplicado, né? Então, para não ter o perigo de mandar mensagem duplicada, a gente tem essa contenção. Eu tenho a padronização e a formatação do WhatsApp para poder conseguir enviar. E aí eu tenho os filtros, né? Que eu vou fazer o filtro de 2 dias antes, no dia e 2 dias depois para entender que dia que é o melhor, tá? Que dia que é o dia correto para poder enviar. É uma parte da infraestrutura aqui. Aí eu vou usar a IA para poder fazer as mensagens, né? Então eu tenho uma mensagem aqui, ó, oi. Ela vai usar o nome da pessoa, né? Está quase na hora da troca de óleo. Está quase na hora da troca de óleo, né? E posso colocar aqui, está quase na hora da troca de óleo do seu carro XPTO, porque vai estar na planilha. A gente consegue personalizar isso, né? E olha que coincidência, temos uma condição especial só para os próximos 2 dias. 15% off para quem agendar ainda hoje. Que tal garantir?
tá? Então, a partir dessa mensagem aqui, a IA ela vai criar mensagens semelhantes a essas aqui para poder mandar para os seus clientes, tá? Então, ela nunca vai mandar a mesma mensagem. Ela vai usar essa mensagem aqui como inspiração e vai criar outras com base nesse modelo aqui para poder enviar, tá? É aqui que entra toda a parte estratégica, toda a parte inteligente do sistema, tá? Não, ele vai mandar, vai falar o nome da pessoa e a gente pode colocar aqui para falar o nome do veículo da pessoa também. Para quê? Para ficar mais personalizado possível, tá? Então a gente vai ter uma estratégia aqui no para 2 dias antes, né? Que é a chamada aqui com a porcentagem de 15% para ele marcar, né? Para você já ter ali uma garantia, já ter um controle do que vai acontecer. No dia, só tirar isso aqui. No dia eu coloquei para ele ter um outro texto, né? Olá, nome, né? Hoje é o dia da troca de óleo. Preparei tudo aqui e ainda consegui manter aqueles 10% off que conversamos, tá? Alguma coisa nesse sentido, para que, tipo assim, na antecedência ele tem um desconto maior, no dia ele tem um desconto um pouco menor, né? Para a gente sempre forçar ele a agendar antes, ali garantir os 15% de desconto e você também tem uma previsibilidade. Então, isso aqui são todas estratégias para poder fazer ele comparecer. Gatilhos, né, que a gente chama, né? E aí com base nessa mensagem aqui, ó, oi, vai falar o nome da pessoa. Hoje é o dia da troca de óleo. Preparei tudo aqui e ainda consegui manter aqueles 10% off que conversamos. Vem quando der, estamos te esperando, tá? Então é essa mensagem que ele vai receber, né? Então ele já recebeu uma de chamando, né, falando que falta alguns dias e agora está chamando aqui falando que é o dia da troca, tá? Então eu tenho toda uma estratégia aqui, ó, para poder utilizar, para poder criar mensagens, né? Porque lembrando, as políticas da Meta do WhatsApp tem algumas regras e uma principal é a gente não mandar mensagem igual. Então a IA aqui ela vai mandar uma mensagem diferente a cada interação com base nessa mensagem aqui. E aí, no 2 dias depois, ela vai mandar uma outra mensagem com uma outra estratégia, tá? Oi, nome da pessoa, sabe que, tipo, fiquei pensando aqui. Passou da hora da troca de óleo do seu carro, né? Olha, sei que a correria pega todo mundo, mas teu patrimônio não pode esperar. Que tal garantir ainda hoje? É só chegar aqui, tá? Então aqui ó, tem toda uma estratégia, tá? Não é uma coisa simplesmente jogada aqui, sem do nada e pedindo para IA vender, né? Tem até aqui, ó, tem umas regras aqui para ela poder criar que ela não tem que empurrar, né? Ela tem que criar reconhecimento de que passou do dia, empatia da correria, do dia a dia, urgência genuína sobre o cuidado necessário. Então são gatilhos e estratégias para a gente poder engajar com esse cara e fazer com que ele de forma natural, né, como se fosse um humano ali com a cabeça de vendedor, com a cabeça de quem quer engajar, ele faça todo o trabalho para trazer a pessoa para poder fazer a troca de óleo, que é o objetivo dessa solução aqui, tá? Aí aqui eu tenho as outras questões técnicas, né? Que eu vou aqui eu vou mandar a mensagem e aqui eu vou fazer a atualização na planilha do dia e da etapa que foi realizado, tá? Aqui, ó, só para você ter uma ideia, eu montei um desenho aqui que vai ajudar a gente a entender a solução, tá? Então, o cliente troca o óleo, é, o cliente ele troca o óleo, a BR registra no Google Sheets essas informações, ó, o nome, o telefone, a data da troca e a quilometragem de troca, e a gente colocou também a informação do modelo de carro, né? A planilha ela preenche sozinha os dados de mensagem, quando que vai ser enviado. O fluxo ele vai ativar conforme eu te expliquei e vai mandar as mensagens 2 dias antes. Oi, olha só que time perfeito. Sua troca de óleo está chegando e consegui uma condição que expira amanhã. 15% off se agendar hoje. Que tal garantir? Então aqui tem toda estratégia. Ó. Tem aqui persuasão chamando o nome da pessoa. Tem aqui uma questão de lembrete mesmo, né, avisando que está chegando. Tem a questão aqui de um diferencial por ele fazer 2 dias antes, né, que é o 15% off.
né? E aí tem o CTA aqui, ó, que tal garantir, tá? Então tem toda uma condução, toda uma estratégia nessa mensagem aqui, com o objetivo de fazer ele agendar e marcar com vocês esse compromisso, né? No dia, né? Então a gente, ó, aqui, ó, 2 dias antes a gente tem a estratégia de criando urgência estratégica. No dia, a gente tem aqui a estratégia do acolhimento e cuidado. Oi, Roberto, hoje é o grande dia da troca de óleo. Já separei tudo e mantive aqueles 10% off. Vem no seu tempo que já a gente está pronto. Então é uma coisa assim de acolhimento e cuidado mesmo, não é uma coisa obrigando o cara. Então a gente sabe que se a gente obrigar, o cara não vai comparecer, mas de forma estratégica, já mandando um lembrete e já mandando a mensagem no dia, o cara, e ainda tem a questão da porcentagem, quem receber isso aqui com certeza ali vai ficar, vai lembrar, vai arrumar um tempo e vai se organizar para poder fazer essa troca. 2 dias depois também, né, a gente tem aqui a questão da reconexão inteligente. Oi, Carlos, saca só. Sei que a correria é brava, mas teu carro está pedindo aquela troca de óleo há alguns dias. Bora resolver isso hoje, te espero aqui. Então, olha só o nível de personalidade, né, que tem as mensagens. Então, não parece, né, não parece que é uma IA. É realmente, a gente tem toda a estratégia aqui para ela ser a mais humanizada possível, tá? Aqui também a gente pode depois decidir se faz uma mensagem chamando ou se a gente pode fazer também uma mensagem como de pós-vendas, né? Olá, Carlos, como foi? Aqui está o cupom de 20% para a próxima troca, né? Só para a gente perceber dele ali também, depois que ele realizou, como é que foi esse trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que quando uma empresa ela dá uma atenção para a gente, ela mostra que está preocupada, a gente tende a converter, né? A gente tende a ceder o que essa empresa está oferecendo, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje existe um mercado que é muito frio, né? O cara quer vender, esquece do cliente e acabou. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Outro tipo de mensagem aqui, ó. Tudo certo com a troca? Se ainda não fez, posso te ajudar. Então, assim, ó, são mensagens e 3 formatos de mensagens estratégicas que a gente pode colocar aqui para mandar pro cliente, tá? Não é solto, não é à toa, não é uma coisa repetitiva. São mensagens personalizadas em que, às vezes, tendo um humano, ele de saco cheio ali, ou não tendo perfil de trabalhar, de fazer um bom trabalho, ele não consegue fazer. E aqui, por um valor aí, desse valor que eu te passei, né, o valor de implantação e mais o valor de recorrência, a gente tem toda uma personalização, toda uma estratégia funcionando sem parar, tá? Não tem feriado, é lógico que a gente vai desligar elas nos feriados, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que ela vai estar sempre trabalhando ali pra gente da forma que a gente desenhou, da forma que a gente pediu que ficasse, sem ficar reclamando, sem ficar colocando empecilho, tá? Então aqui, ó, o que essa solução ela entrega? Personalização estratégica. Cada mensagem tem uma personalidade única, mas mantém a mesma essência consultiva que constrói relacionamentos. Você, como na época da Mitsubishi, você sabe muito bem sobre essa questão de construir relacionamentos, né? Sobre como ter essa parceria com quem você está atendendo, né? E o quanto isso acaba resultando em vendas, né? Aqui também a gente está, né? A solução ela entrega a psicologia de venda, né? A sequência cria uma jornada emocional, dá oportunidade ao cuidado até a responsabilidade compartilhada. Tem a automação humana, humanizada, né? Mensagens que são genuínas porque seguem padrões de comunicação real, não robótica. E resultados tangíveis. Transformamos um simples lembrete em uma estratégia de relacionamento que aumenta o comparecimento e fortalece a marca. Essa é a diferença entre enviar uma mensagem e construir conexões que convertem. Tá? Então, o objetivo da ferramenta não é só sair disparando mensagem repetida, mensagem sem sentido, mensagem que você acaba ali querendo. É lógico que o objetivo aqui é vender, é sempre vender, mas a gente sabe que se a gente for, que o cliente não compra, o cliente ele é seduzido ali de uma forma para poder adquirir um bem que você vai oferecer. Então, o objetivo da solução, ela tem todas essas estratégias aqui, tá? Então, aqui eu desenhei um cenário aqui para a gente poder observar algumas informações, né? Taxa de conversão esperada, né? Comparando sistema manual e sistema automatizado, né? A taxa de retorno, quando a gente tem a lembrança manual sem sistema, ela é de 15 a 25%, né, quando você não faz nenhum trabalho, e aí com isso você perde de 60 a 70% do seu cliente ao ano. Por quê? Porque você deixa de ter ele relacionamento com esse cliente.
Com esse sistema aqui, a taxa de conversão ela vai aumentar aí, né? Ela vai ser criada de em torno de 45 a 65%. E você também vai ter a retenção de 75 a 80% dos seus clientes. Por quê? Porque o cara que trocar o óleo com você e receber as mensagens, ele vai ficar despreocupado com isso, né? Ainda mais a correria do dia a dia, o cara precisa trabalhar, o cara precisa. Ele não quer se preocupar com o carro, ele quer entrar no carro, abastecer e ir embora. Não quer que o carro dê problema. Então ele fica tranquilo com relação, pô, tendo essa experiência aqui com o Bruno, quando tiver perto da época de trocar o óleo, na semana de trocar o óleo, eu vou receber um aviso. Então ele fica tranquilo, fica despreocupado. É uma coisa a menos para ele se preocupar, porque ele sabe que você vai ter esse tipo de sistemática, tá? Então aqui a gente tem o breakdown, né, por touchpoint, né? Então 2 dias antes com uma oferta, elas tendem a converter de 25 a 30%. No dia, elas tendem a converter 15 a 20% e 2 dias antes, né, que a gente chama de recuperação, de 8 a 12% de conversão, tá? Então aqui, em média, com esses três touch points, a gente vai ter uma faixa de 48 a 60% de conversão dos seus clientes, tá? Então isso aqui é muito importante porque é, esse tipo de olhar que você está tendo é diferente, né? É diferente. A gente sabe que é chato ficar fazendo na mão e aí um sisteminha que ele vai tirar toda a sua carga para poder fazer isso, a sua responsabilidade. A sua responsabilidade vai ser basicamente, né, sua e do seu time, vai ser registrar aqui o nome, o telefone da pessoa, a data da troca e a quilometragem, né, para você ter um controle, o sistema conseguir pegar esses dados. É o tempo que você vai preencher a fichinha, você preenche aqui no computador e fica prontinho. O sistema já vai fazer tudo isso por você. Fatores que impactam a performance, né, dos potencializadores, né, que é a questão de aumentar aí de 15 a 20%, né. A personalização com nome e modelo do carro, as ofertas exclusivas por time, né, então ali quando a gente fala, olha, vem, a gente envia mensagem 2 dias antes, a gente fala que tem um desconto, um certo desconto, né, então isso é legal, isso atrai, isso ajuda muito, né, a ter essa tomada de decisão, né? Porque o cara vai receber a mensagem e vai falar, pô, tem um desconto, né? É um desconto ali que para mim compensa, né? Então ele pode optar, tá? Lembrando que a questão do desconto eu coloquei aqui como ideia, tá? Como sugestão, não é algo que você me passou, é só uma sugestão. Você vai ter histórico de relacionamento, né? Então isso vai potencializar também a você ter performance melhor, né? E a qualidade também do atendimento presencial. Porque não adianta a gente fazer tudo isso e chegar no presencial aí ele não ter um suporte adequado, tá? Vamos lá. Impacto financeiro real, né? Fiz um cenário aqui conservador com na sua base de 1.000 clientes. Sem o sistema, você deve ter em torno aí de 200 retornos, né? Com esse serviço especificamente. E com o sistema, ele tende a aumentar para 500 retornos, né? Então são 300 clientes a mais, um acréscimo aí de 150% de receita recorrente. Então, olha só que bacana. Se o seu ticket médio aí de troca de óleo, né, é de 80, você vai ter aí mais R$ 24.000 ao mês. Então é bem representativo, tá? É bem com essa taxa aqui, ó, com essa taxa aqui de 50% de retorno. Então não é uma taxa muito alta, é uma taxa conservadora. E aí, tendo esse trabalho que eu comentei com você, tende você conseguir aumentar a sua receita. O que a gente imagina para o seu projeto, né? Metas realistas para o seu negócio, né? Nos primeiros 3 meses, onde a gente vai estar aprendendo, né? Um acréscimo ali de 40 a 45%, né? De, de retorno, né? De aumento de faturamento com relação a só essa ação. Em 6 meses, de 50% a 60%. Por quê? Porque as pessoas vão começar a estar mais acostumadas com esse tipo de trabalho que você vai ofertar, e você também, a gente vai entender também, né, o que converte mais, a experiência do dia a dia. Em um ano, quando a gente tiver aí a máquina otimizada, azeitada, em total funcionamento, com todos os aprendizados, a gente tem um acréscimo aí de 55 a 65% de aumento no faturamento. Então é bem impactante.
e com um investimento mensal e um investimento aí de menos de R$ 1.000. Isso que é o mais interessante. Dica de ouro, tá? O segredo não é só a conversão, é a experiência, né? Clientes que recebem lembretes carinhosos recomendam 3 vezes mais seu auto center, né, a oficina, gastam 40% a mais em serviços extras, né? Então é uma possibilidade também de você estar com seu cliente aí para você falar com ele e mostrar para ele, né, alguma outra questão, uma troca de paleta, uma troca de fluido. Vamos aproveitar que seu carro está aqui, né, já está uma bateria, enfim. Aqui você pode explorar muitas e muitas coisas, né? E ficam fiéis por 2 ou 3 anos a mais, por quê? Porque ele sabe que com você ele está despreocupado com relação a essa questão do lembrete, né? Com o cuidado que você tem com seus clientes. E você sabe o quanto isso é legal, quanto isso gera muito valor, né? Na época da Mitsubishi, vários planos que a empresa tinha de pós-vendas, né? Para o cliente fazer o cliente voltar, né? Por estar avisando o cliente, por estar entrando em contato com o cliente, por estar treinando o time para atender bem o cliente. Então, isso você conhece melhor do que eu. O resultado não é só a conversão, é a construção do seu império, né? Que pensou em aumentar aí 65% do seu faturamento só com a questão do retorno, né? Então é algo bem, bem impactante. O seu sistema ele vai transformar a sua oficina comum em uma referência de relacionamentos, né? Que os pessoais vão começar a ver e começar a comparar. E isso vai ser um diferencial e vai ser um ponto de escolha para os seus clientes, né? Pô, eu vou no cliente, eu vou no Bruno, que tem todo um acolhimento, né? Que consegue me lembrar do que eu preciso fazer, ou eu vou no Zé da esquina ali que mal olha para minha cara, né? Que pega meu carro, não, não conversa comigo e vira as costas, enfim, não me trata bem, né? Então é bem isso daí, tá? Esses números aqui são só a ponta do iceberg, tá? Então acredito que seja uma ação dentro de outras que dá para fazer que visam aumentar o seu lucro aí, beleza? É isso aí que eu tinha para te passar, meu amigo. Tô te gravando isso aqui para ficar bem esclarecido. Ontem fui aí, entendi sua necessidade e hoje eu consigo. Ontem eu consegui montar já toda a base do que eu percebo que é importante para a gente poder avançar. Então, é, se você achar que está válido aí, que está completo, me chama. Se tiver alguma dúvida, se tiver faltando alguma coisa, também me informa que a gente alinha direitinho, faz os ajustes aí e tenta já agilizar o quanto isso para a gente ter aí dentro de 7 a 10 dias essa solução já funcionando, testando, funcionando já aí dentro do seu sistema. Beleza? Forte abraço, aguardo aí seu retorno. Até mais.